Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início do que a gente combinou então, né? Continua nossa aulinha aí meio longe, mas automaticamente um pertinho. Vamos corrigir alguns exercícios. Eu creio que o da página 160, que é mais o histórico da tabela periódica, eu acho que não teve crise, né? Então, por exemplo, o primeiro exercício. Qual foi a ideia proposta por Deberheim aí para organizar os elementos químicos? Então, você pega lá no texto, sossegadinho, ele organizou os elementos com propriedades químicas semelhantes em grupos de três e verificou que a massa atômica do segundo era a média da massa atômica do primeiro e do terceiro. Então, isso está tudo lá na apostilinha, eu acho que também não teve nenhuma crise, né? O segundo exercício, mesma coisa, só que foi o próximo aí, o próximo estudioso, o próximo cientista que estudou a tabela periódica, o início da tabela periódica, foi o, não sei a pronúncia correta, Chancotoa, né? Então ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Já o terceiro exercício foi Newland, aí ele trabalhou e ordenou os elementos químicos com propriedades químicas semelhantes, lei das oitavas, né? Se você procurar lá. E o quarto exercício, qual foi a ideia proposta por Mendeleev, né? Então Mendeleev anotou todos os elementos químicos conhecidos na época em cartões, é como se fosse um joguinho de baralho. Então ele tinha todos os elementos químicos de ordem crescente ali, cada cartinha tinha uma massa atômica, então ele foi colocando um do ladinho do outro. Esse elemento químico tem a característica de qual elemento químico? De nenhum, então ele colocava lá. Então ele ia colocando que nem você distribuir carta. Aí de repente chegava numa dada massa atômica, ele verificava que repetia as características químicas. Ele colocava uma cartinha debaixo da outra cartinha dos elementos químicos com características químicas semelhantes. Então essa foi a proposta de Mendeleev, né? Já Monsley, ele organizou a tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Mendeleev foi por, né, que usou a ideia de Mendeleev, mas foi por ordem crescente de massa atômica. Já Monsley já foi em ordem crescente de número atômico, que é o quinto exercício. O sexto exercício, a gente já trabalhou bastante isso nas aulas passadas, né? Número de massa fica em cima e número atômico embaixo. Então, por exemplo, sódio 11 embaixo e 23 em cima. Há ainda uma nomenclatura antiga que o 23 pode ficar do lado direito, mas do lado direito a gente deixa mais específico para quando está carregado, né? Quando é cátion, quando é ânion. Tudo bem? O sexto exercício. O sétimo exercício, o raciocínio indutivo se desenvolve a partir do que já se conhece, mas requer uma etapa adicional para descrever o que ainda é desconhecido. Foi o raciocínio indutivo, que permitiu ao cientista Mendeleev, né? Então fica a alternativa A, sugerir a existência do germânio e do galho até então desconhecidos. Então ele sobrava buracos na tabela periódica de Mendeleev, né? Porque ele não conhecia o número atômico ainda, ou não conhecia aquele elemento químico, mas como a teoria dele ficava específico aquele buraquinho, certo? Então, moçada, continuando os exercícios que eu pedi, na página 172, aplicando o conhecimento, eu acho que também não teve grandes dificuldades, né? O único problema vai ser talvez na identificação do elemento químico, você vai ter que lembrar daquela tabelinha periódica e das regiões dos elementos químicos. Então, lembrando, fez a distribuição eletrônica. O subnível mais energético refere-se qual família se encontra. E a camada de valência, qual a linha, ou seja, qual o período que aquele elemento se encontra. Tudo bem? Como brincar de bateria naval. Mas no primeiro exercício, algumas famílias possuem nomes especiais na tabela periódica. Quais são eles? É só você dar uma lembradinha de lá. Os metais alcalinos, alcalinos terrosos, tá bom? Os gases nobres. Então esse primeiro exercício aí também é só você não teve grande dificuldade. O segundo exercício, qual família ou elemento químico pertence ao hidrogênio? Então, na verdade, o hidrogênio, se você olhar qualquer tabela periódica, ele não tem nenhuma corzinha, é uma corzinha diferente dos outros. Ou seja, ele não pertence a nenhuma família, não tem característica química de ninguém. Então, por isso que ele não pertence a nenhuma família, tudo bem? O terceiro exercício, os elementos representativos antigamente recebiam em termos finalzinho A, vindo no romano, IA. Então, a família dos alcalinos e alcalinos terrosos. E lá do outro lado, que é a família do boro até os gases nobres, são os elementos representativos. São as famílias A. Eles terminam em S, os alcalinos e alcalinos terrosos, e do boro
ao gás nobre, aos gases nobres, famílias P, né, subnível mais energético. Já os elementos de transição terminavam em número romano B, então essa nomenclatura número romano e A e B não se usa mais, então a família vem de 1 a 18 seguidinha. Então os elementos de transição sempre terminam em D, e os elementos de transição interna, que são os dois lá embaixo, os actinídeos e os lantanídeos, são transição interna, terminam em F. O quarto, qual a característica química que torna semelhantes os elementos situados em uma mesma família? Então lembre-se, fez a distribuição eletrônica, né? Então o elemento de uma mesma família apresenta o mesmo número de elétrons na camada de valência, né? Então vai ter lá sempre o número de elétrons, o mesmo número de elétrons na camada de valência, tá certo? O quinto exercício, quais são os estados físicos dos elementos mercúrio, bromo, cloro e cálcio a 25 graus Celsius? Aí já é um pouquinho mais difícil, é mais decoreba, mas você com certeza você acha isso em tabela periódica. O bromo e o iodo são elementos que estão no estado físico líquido, né? Mas na verdade você pode encontrar o iodo ainda dependendo da temperatura. O iodo é sólido, tá? O iodo é sólido, então o iodo sublima. Então se você achar sólido o iodo, ele vai estar na forma sólida, e aí se você tampar ele, fica tipo uma poeirinha, que está sublimando. Então o iodo geralmente é sólido, tá? O bromo líquido, o cloro, ele é um gás, e o cálcio, que é um metal, ele se encontra em estado sólido, tá? Já o mercúrio, ele se encontra no estado líquido. Então olha só, vamos lá, quais são os estados físicos dos elementos? Mercúrio líquido, bromo líquido, cloro gasoso e cálcio sólido, tá bom? Aí tá iodo, mas o iodo é sólido, tá bom? Sexto, o sexto exercício, você faz a distribuição eletrônica do criptônio. Ele termina em 4p6. 4p6, camada de valência 4 no quarto período. E P6 é um gás nobre. Gás nobre é grupo 18, ou família 18. Se você quiser conferir, pega a tabela periódica, confira aí. Quarto período, quarta linha e coluna 18. Já o manganês 25, você faz a distribuição eletrônica e termina em 4s2, 3d5. Então D5 é um elemento de transição, né? Está no grupo 7, confira lá. E está no quarto período, porque a camada de valência é 4. Olhe lá na tabela periódica e vê se você acertou. O C, que é o sério, número atômico 58, você faz a distribuição eletrônica e termina em F. F é lá nos lantanídeos actinídeos, né? Você pode colocar só a família, você não precisa nem colocar família, você pode colocar assim, ó, metal de transição interna, já basta. E está no sexto período, tudo bem? Eu acho que já é o suficiente. E o último, em dezembro de 2016, aí o PAC oficializou a nomenclatura dos novos elementos químicos presentes no sétimo período da tabela periódica. Além dos elementos 113, 115, 117, 118 passaram a ser denominados respectivamente aí a nomenclatura. Então, moçada, se você olhar o NH ele é um halogênio, então fica a alternativa E. É a única alternativa que encaixa. O NH é um halogênio, que é o número atômico 118. Ele está lá desculpe, 117. Então é halogênio, tá bom? Olha lá o número atômico do NH, pega a tabela periódica, é 117. Tudo bem? Bom, eu passei de tarefa dois ou três exercícios, deixa eu ver aqui, 4 exercícios. 2 na página 175, é o número 1 e o número 5. E na página 176, número 11 e o 15. Façam aí que amanhã do outro dia a gente corrige. E a gente continua a tabela periódica, tudo bem? Bons estudos aí, moçada. Até mais. Tchau, tchau.